Fala pessoal, tudo bem? Feliz Páscoa para todo mundo, bom descanso. Todo mundo não, muita gente já sabe o que é a Páscoa, né? A Páscoa se deu lá no Egito, se não me engano, né? Que os hebreus estavam sendo escravizados pelos egípcios. E aí, quando o anjo da morte passou por cima lá do Egito, que matou os primogênitos do Egito, a, a, a palavra Páscoa significa passagem. Então, quando ocorreu aquela passagem, ali aconteceu a Páscoa. A primeira Páscoa, a Páscoa verdadeira foi ali. Então, o que acontece? Deus ele ordenou que as pessoas matassem um cordeiro. Obviamente que eu posso errar em alguma coisa, em alguma terminologia, porque eu não estou falando de cabeça mesmo, algo bem simples, só para ficar registrado, né? Ele pediu para que o pessoal matasse um cordeiro lá e comesse, né? E aí, uma das coisas interessantes, e eu posso estar enganado nisso aqui que eu estou falando, tá bom? Mas ele pediu que, caso a família seja pequena, que você chame um vizinho para comer o cordeiro todo e não desperdiçar, beleza? Então, tem também um aspecto de comunhão aí, de dividir o pão, né? Dividir a carne, dividir a comida com os outros. Então, mesmo naquele momento de cárcere, de escravidão, a Páscoa ela tinha esse sentido de também dividir, né? Ou seja, mesmo no caos, onde os primogênitos do Egito estavam morrendo, tudo dando errado, entre aspas, né? Um monte de praga, mas que os hebreus estavam tranquilos nas suas casas, né? Todas marcadas com o sinal lá do sangue do cordeiro, e eles estavam comendo e dividindo com o vizinho, dividindo com outras pessoas, o cordeiro, né? Infelizmente, depois disso, né, nos cultos religiosos que está escrito na própria Bíblia, né, o pessoal transformou a Páscoa em um sacrifício de fato de animais, né, não só um sacrifício para comer, mas um sacrifício com a função inversa, né, sacrificava animais, mas tipo para Deus, como se Deus fosse comer, né. E aí a religião trouxe isso depois, né? Tirando o significado inicial, como sempre, né? E aí o que eu primeiro tem esse ponto, eu queria deixar bem claro que isso veio depois, a Páscoa real, o cordeiro era para comer, entendeu? Comia lá o cordeiro e era isso, tinha esse momento de comunhão. E depois o pessoal inventou esse negócio do holocausto, de sacrifício, que está escrito na Bíblia assim como está escrito na Bíblia, só que em Jeremias capítulo 7, Deus diz que nunca mandou o povo do Egito fazer holocaustos e sacrifícios. Na verdade, ele queria que o pessoal fosse bons uns com os outros. Deus fala isso, ou seja, esse ensinamento dos holocaustos e sacrifícios, Deus nunca disse isso. O homem que inventou e distorceu aquilo que era a Páscoa, né? E aí, isso é bem importante, tá bom? Mas o que eu queria comentar mesmo, né, porque às vezes parece que não, o Sebastião ele sabe tudo de cor, ele estudou muito. Não, eu pego as escrituras para ler e eu acabo descobrindo as coisas, assim como qualquer pessoa que vai ler as escrituras, ela vai descobrir as coisas, porque não é a nossa inteligência, né? Eu acredito nisso, né? Eu não me vejo como especial, não. Qualquer pessoa que vai ler as escrituras, ela vai descobrir coisas legais, coisas novas, que o Espírito Santo vai dizer. A não ser que a pessoa seja soberba e ela não queira aprender, né? Porque muita gente acha que já sabe, já lê sabendo de algo, e quem já sabe de tudo não tem como aprender nada novo, né? Então, uma das coisas que eu acabei de aprender aqui, postando esses versículos que eu postei para vocês no status, é o seguinte, não sei se vocês perceberam, né? Se eu não me engano, é em Oséias que o profeta fala assim, entendeis, né? Aí ele tipo diz, entendeis, misericórdia quero e não sacrifício, e conhecimento de Deus e não holocaustos, né? Ele fala isso, se eu não me engano é desse jeito, eu estou falando de cabeça aqui. Só que Jesus, ele coloca um pouquinho diferente, né? Ele diz assim, ó, se vós soubesseis, Jesus fala, né? Eu estou falando de cabeça aqui. O que significa misericórdia quero e não sacrifício ou holocaustos, não matariam inocentes. E ele fala isso logo depois de dizer assim, aqui está um que é maior do que o templo. Olha, ou seja, ele confrontou os caras dizendo, olha, aqui está um que é maior do que o templo. E o que os religiosos, assim como os fariseus, mais amam acima de tudo?
acima de Deus, né? Acima da verdade, acima da integridade, acima da honestidade, é o templo, né? É o templo. E aí, por que o templo? Porque o templo é o lugar onde eles se sentem acima dos demais, que é o grande problema dos fariseus da época de Jesus e de sempre, né? Porque ali eles vestem a seguinte carapaça: eu estou salvo, os de fora estão condenados. E aí por isso que existem casos como a Flor de Lis, existem casos como a Damares e um monte de gente aí que, mesmo mentindo, fazendo coisas erradas, elas estão ali protegidas dentro daquele lugar, né? Porque elas acham que só pelo fato de estar lá, elas estão bem. Tipo assim, nenhum mal vai fazer a elas, que a justiça nunca vai virar para elas, porque eles estão salvos pela teoria da graça, né? Enfim, por isso que as pessoas amam o templo. Mas aí Jesus diz, né? Aqui está um que é maior do que o templo, que é quem? Jesus, obviamente, né? E aí ele diz, né? Se vocês entendessem o que significa misericórdia quero e não sacrifício, vocês não matariam os inocentes. Você não mataria um inocente, né? E aí isso antes, bem antes de Jesus ser crucificado, ou seja, ele já estava fazendo referência. E aquilo ia acontecer onde? Na Páscoa. E o que era o costume da Páscoa? Era o sacrifício de animais. E aí ele faz justamente a referência, você dizendo que a galera não entendeu, que quer misericórdia e não sacrifício de animais. E o que a galera estava fazendo na Páscoa, como sempre fazem e fazem hoje, fazem sempre? Estavam fazendo um ritual religioso, que é o quê? Sacrificar animais. E eles estavam fazendo, mesmo Deus nunca tendo dito para sacrificar animais, como está lá em Jeremias 7. E justamente nessa época do sacrifício de animais, eles tinham o costume de soltar um preso, né, uma pessoa. E aí Pilatos diz, eu não achei crime nenhum em Jesus. Então, como é costume de vocês soltar alguém na Páscoa, vocês não querem que eu solte? Quem vocês querem que eu solte, né? E Pilatos queria soltar Jesus, é óbvio, né? Só que os próprios judeus, e aí as escrituras diz que os sacerdotes convenceram o povo a pedir Barrabás, para que Barrabás, que era ladrão, salteado é ladrão, né? A pedir para que Barrabás fosse solto e Jesus crucificado. Então, eles não tiveram o quê? Misericórdia de Jesus, né? Eles mataram Jesus, crucificaram Jesus. Os religiosos convenceram o povo a crucificar Jesus, não tiveram misericórdia de Jesus. E aí volta de novo o que Jesus disse. Se as pessoas soubessem o que significa misericórdia, quero, ou seja, misericórdia, soltar Jesus, não crucificar Jesus, não prender Jesus, quero. E não sacrifício. Qual sacrifício? O que eles fizeram, que era o evento da Páscoa, a festa da Páscoa, tudo bonitinho acontecendo, entende? E aí é bem marcado, né? E aí vocês não matariam o inocente, né? Que é quem Jesus, e eles mataram o inocente. Por quê? Porque eles não entendem que Deus quer a misericórdia e o amor ao próximo e não a religião, né? Esse que é o evangelho de Jesus. Essa é a novidade, essa é a boa nova, né? E aí nisso se resume o evangelho, né? Outra coisa que eu lembrei é que a outra referência que tem a ver com a Páscoa, né, que também tem a ver com isso, é que Jesus ele sempre falou, né, cuidado com o fermento, né, ele sempre falou isso. E aí lá na Páscoa, a Páscoa que passou o anjo mesmo, no evento da Páscoa, eu não sei se quando o anjo passou também teve isso, mas creio que sim, que aí tinha os pães sem fermento, né, que o pessoal tinha que comer pão sem fermento. E aí, beleza, e Jesus sempre diz, cuidado com o fermento, cuidado com o fermento. E aí o pessoal, que fermento? Aí o pessoal pensava que era o fermento literalmente do pão, porque o pessoal só se liga no ritual religioso, né? O pessoal não consegue abstrair nada. E ele diz, cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes, né? E o que é o fermento dos fariseus? É a religião. Então ele sempre diz, cuidado com a religião, cuidado com a religião, cuidado com a religião. E aí fazendo a referência aos pães utilizados na Páscoa, justamente no período da Páscoa, que ele foi crucificado, ele diz, cuidado com o fermento. O que foi o fermento que, acho que o nome é levedar, a massa, sei lá. E aí
que é estraga lá o pão, né? Fica diferente. Eu não sei o significado culinário da situação, não. Mas aí, justamente na Páscoa, o fermento, a soberba dos fariseus, vai lá e distorce toda a situação, assim como a Páscoa foi mudado o significado. E aí, o que é que os fariseus fizeram? O fermento deles influenciou o povo a crucificar Jesus e a soltar Barrabás. Mas isso, agora vou fazer uma interpretação minha agora, né? Isso que eu estou dizendo é o que realmente é lá nas escrituras, né? Agora eu vou fazer uma interpretação mais atual, né? Eu acredito também que quando ele diz cuidado com o fermento dos fariseus, não seja só naquele momento. Porque, vamos lá, os discípulos vão ter cuidado com os fermentos dos fariseus. Eles iam crucificar Jesus do mesmo jeito, porque as pessoas que não tiveram cuidado, que foi o povo, nem ouviam Jesus, né? Então, os que ouviram ali não tiveram participação nisso, creio eu. Mas eu entendo também que quando ele diz cuidado com o fermento dos fariseus, que aí coloca na massa e leveda toda a massa, acho que é isso que é o termo que usa, não sei se é levedar, desculpa aí se estiver errado, mas é porque após Jesus está lá, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Só que colocam coisas dentro do que Jesus ensinou, acrescentam o que Jesus ensinou para tirar Jesus da jogada. Então, cuidado com o fermento, que ele leveda toda a massa, estraga lá o pão, sei lá, deve ser isso lá na culinária. Então, após Jesus, a gente tem que ter cuidado com o fermento que é colocado neste pão. Quem é que é o pão da vida? Jesus. Quando se coloca fermento dos fariseus, vide religiosos, quando os religiosos colocam o fermento deles dentro do pão, que é Jesus, que é o pão puro, a verdade, a vida, somente vai ao Pai por Jesus. Quando se acrescenta coisas, aí estraga a massa, entendeu? Estraga o pão, estraga o alimento. E aí o que foi colocado que estragou o alimento? Justamente a religiosidade, né? Os religiosos, que faz o quê? Faz com que os ensinamentos de Jesus, que era o que? Repartir o pão, cumprir os mandamentos de Deus, né? Repartir o pão, dar comida a quem tem fome, dar vestes a quem tem frio, visitar os que estão presos, visitar os que estão enfermos, pregar o evangelho, não se divorciar, por exemplo, não cobiçar a mulher do próximo. Os mandamentos de modo geral, a humildade, né? Conhecer a Deus de todo o coração, com todas as tuas forças, toda a tua alma, entendeu? Amar o próximo como a ti mesmo. Todas essas coisas e os próprios ensinamentos que clareavam as coisas, como, por exemplo, dizer que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai. Sede perfeitos como vosso Pai Celestial que está no céu é perfeito. Então, esse aqui é o pão verdadeiro. Mas aí, as pessoas não, os religiosos, os fariseus, e aí todas as religiões, aí católico, evangélico, todos, eles acrescentaram coisas e estragaram o pão, né? Porque aí o que o pessoal pensa? Em fazer aquela ceiazinha com pãozinho sem fermento e tomar um copinho de vinho. Isso é a ceia deles, isso é a Páscoa deles, ou seja, estragou o real ensinamento de Jesus, entendeu? E não se vê caridade, se vê só soberba de novo e só amar os que são os da própria religião, só coisa errada. E aí outra coisa aí já mais aprofundada, e eu sei que vocês me odeiam por falar isso, mas é a verdade. E os religiosos, nessa busca de estragar a mensagem de Jesus, criaram a ideia da Bíblia, né? Que há um conjunto de livros aqui, vamos colocar uns livros dentro aqui para bagunçar e levedar toda a massa, que é o pão, a palavra de Deus. E aí o que a gente colocou? Um fermento. Quem é esse fermento? Apóstolo Paulo. Vamos encher de livros e cartas de Paulo, leveda toda a massa, estraga a mensagem, e aí substitui o que Jesus ensinou. Enquanto Jesus disse para a gente ter obras de caridade e ser perfeitos, Paulo fala que tanto faz o que a gente fez ou deixou de fazer, porque a graça nos basta e não é por obras que a gente é salvo. Então, tanto faz o que a gente fez como deixou de fazer. Jesus diz, repartir o pão em memória de mim. Aí Paulo já fala como não reparta o pão se não for indigno, por exemplo. Então, Jesus fala uma coisa, Paulo fala outra em muitas coisas, entendeu? Nem sei se era a ideia de Paulo, mas o fato é que ele errou em muita coisa.
e os religiosos usam Paulo para substituir Jesus, e os religiosos, infelizmente, substituem Jesus até hoje, né? E é isso, vou ter que encerrar aqui, também começou uma chuva, né? Mas que fique a mensagem que a Páscoa verdadeira, a passagem, todo mundo fala isso, né? Que é sobre a ressurreição, mas é para a gente não repetir os mesmos erros do passado, né? Não matar, não crucificar Jesus, não substituir Jesus e não deixar de ouvir o que ele fala de verdade por soberba, por fermento, entende? Por querer ser maior que a mensagem ou porque convém ser um líder, dominar as pessoas, ter seu cargo no ministério, dançar para Jesus, cantar, entendeu? Obviamente que eu não tenho nada contra existir o templo, eu tenho contra o fermento que foi colocado no templo, porque Jesus é maior do que o templo. E fica a mensagem para vocês aí. Feliz Páscoa para todo mundo, valeu, falou, fui!